Cheguei, 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 nananana. Cheguei! Cheguei! Cheguei, Brasil! Chegamos, galera! Já pegou tua água? Já pegou teu café, teu chá, tua bebida aí preferida? Pra passarmos esse tempinho aqui juntas, o quê? Ouvindo o que Deus tem a dizer pra nós em Gênesis. Gênesis 30 é o capítulo que a gente vai iniciar nossa leitura nesta manhã. Não serei muito, assim, não ficarei muito tempo com vocês hoje porque tenho um compromisso já, mas vamos ler até onde a gente puder. Vocês sabem que eu me empolgo, né, gente? A gente se empolga e aí já viu. Gente, boa pergunta pra quem tá falando. Fui no seu canal e ainda não consegui. É porque tem uma sequência de vídeos já que fica programado pra subir todos os dias. Eles sobem uma live lá da leitura bíblica que a gente faz aqui. A verdade mesmo é que eu precisava fazer isso aqui diretamente no YouTube, que daí eu fecho e já fica salva lá, né? A gente não precisa ficar esperando subirem. Mas eu não consegui. Gente, a minha capacidade tecnológica, ela não é igual à minha capacidade digital, tá? Então vocês, por favor, entenda, orem por mim para que eu melhore nisso, mas essa é a realidade. O que estamos lendo? Gênesis, e qual a versão? A Mensagem. Para quem não sabe, a Bíblia tem várias versões. Tem NVI, tem NTLH, tem Almeida, que eu amo, inclusive. Depois da Almeida, a Mensagem é o que eu tenho mais tido acesso. Tem muitas versões. Então, para quem quer ter acesso a várias versões, o ideal é que você baixe o aplicativo Bíblia JFA e lá você compra as versões que você quer acessar. Quanto mais antiga, melhor, tá? Porque a gente sabe que tem uma agenda aí que vai atualizando as palavras e ao atualizar palavras eles podem tirar do contexto ou então deixar coisas que eram culturalmente vistas na época que foi escrita, seja atualizada para a cultura atual. Então, enfim, essa Bíblia aqui, a edição dela é de 2011, então, né, tem aí uma certa garantia de que não atualizou tanto a ponto de perder a natureza da palavra, tá bom? Então, fica aí essa sugestão para vocês. Fernanda, eu gosto da Bíblia, qual que eu compro? Eu amei essa da Editora Vida, tá? Tem capa feminina, eu amei essa, enfim. O tamanho da letra é excelente para quem tem 40 a mais aí, que é o meu caso. Se eu tiver que indicar e você quiser uma sugestão, essa Bíblia, a Mensagem da Editora Vida é muito boa. Eu gosto, a capa é bonita, enfim, gosto. O que tá acontecendo? Fernanda, e Provérbios, vai tudo pro meu canal. Tudo que a gente já leu, já está lá, algumas já estão, e outras estão programadas para subir pro meu canal, tá? Qual é o nome do canal? A Fernanda Boaventura, com 2 As no final, ok? Só você procurar lá, se não achar como um canal, só põe Fernanda Boaventura, que vai aparecer vídeos meus lá e você vai conseguir achar. Fernanda, já fui e não encontrei. No link da minha bio, quando você abre o segundo link que tá assim, produtos, você tem lá uma aula que eu disponibilizei gratuitamente, que tá no meu YouTube, que você clica lá, já vai direto pro meu canal. Aí você faz a gentileza, por favor, de ser generosa, não me irrite e se inscreva no meu canal, se torne um membro do meu canal, curta, dá like lá pro YouTube conseguir me divulgar para mais pessoas. Dito isso, vamos cumprir a nossa obrigação do dia, a nossa ordem do dia, o nosso roteiro do dia, porque a palavra é sim sagrada, eficaz, viva e é um manual de boas condutas e vai penetrando no nosso coração de modo a tirar tudo aquilo que é comportamento da nossa natureza caída e vai fazendo com que nós sejamos mais temperados com aquilo que Deus criou para nós sermos, né? Imagem e semelhança dele. Gênesis 30. Dito isso, vamos lá. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Eu tomei remédio para cólica e aí tá aqui ó, o sabor ainda na minha boca. Quando Raquel se deu conta de que não conseguia dar filhos a Jacó, e dava treta lá, né, de Raquel, Lia se sentindo amada em cada filho, mas quando Lia agradeceu a Deus pelos os filhos,
encerrou e ela teve 4 filhos e Raquel ainda estava naquela angústia, né, de ser infértil. E então a gente vai acessar um pouco agora a história de Raquel e a infertilidade, que é tão conhecida, né, biblicamente. Muitas mulheres, Raquel, Ana, própria Sara, vocês lembrarem de mais alguém aí, vai me falando, viveram aquela mulher, né, que financiava o profeta também. Muitas mulheres na Bíblia, elas sofreram de infertilidade, e a gente vê que é uma realidade no meio cristão muito presente, né? Inclusive, é uma vivência minha, a questão da infertilidade. Mas a gente percebe que é Deus quem dá, e se é Deus quem dá, Ele está no controle de todas as coisas, e a palavra vai dizer que Ele faz da estéril mãe de filhos e faz que o órfão habite em família. Então, ainda que você esteja na promessa, creia e declare, o Senhor faz a estéril mãe de filhos. Amém? Então vamos lá escutar a história de Raquel. Quando Raquel se deu conta de que não conseguia dar filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e foi reclamar com Jacó. Dê-me filhos, senão morrerei. A Raquel era tão ingênua que ela acreditava que era o homem que definia isso, né? Ela foi cobrar do marido. Ei, você precisa me dar filhos, senão eu vou morrer. Jacó ficou irritado com Raquel e retrucou: por acaso sou Deus? Sou eu que não te dou filhos? Ainda bem que Jacó teve ali, né, uma autoridade espiritual e falou pra ela: ei, quem te dá filhos não sou eu não, é Deus, eu não sou essa pessoa poderosa assim não, quem tá no controle disso é o nosso Deus. E Raquel respondeu: aqui está Bila, minha escrava, deite-se com ela, que ela me substitua e que eu tenha um filho por meio dela. Parece, mais uma vez, aqui um padrão familiar sendo repetido, né? Sara fez a mesma coisa com Abraão. Agora Rebeca faz a mesma coisa com Jacó. E deu Bila por sua esposa, a Jacó. Ele se deitou com ela e Bila engravidou, dando um filho a Jacó. Raquel disse: Deus está do meu lado e me fez justiça. Ele me ouviu e deu-me um filho. E dei a ele o nome de Dan, justiça. Bila, serva de Raquel, engravidou de novo e deu o segundo filho a Jacó. Raquel disse: fui para uma luta de tudo ou nada com minha irmã e venci. E deu a ele o nome de Naphtali. É impressionante, né? Como elas usam a questão de filhos para o seu próprio interesse, para o seu próprio prazer, para calar um vazio interior. É incrível a gente ler e observar que a motivação em gerar filhos é essa, né? É calar uma insatisfação interior e ser uma disputa, e enfim. Quando Lia percebeu que não procriava mais, deu sua escrava Zilpa como esposa a Jacó. Aí começou, né? A disputa para quem tem mais filhos. Que sorte! E deu ao menino o nome de Gade, afortunado. Quando Zilpa, serva de Lia, teve o segundo filho com Jacó, Lia exclamou: que dia feliz! As mulheres me darão os parabéns pela minha felicidade. Deu a esse filho o nome de Assé, feliz. O que será que Jacó fazia da vida, minha gente? Porque, pelo visto, era só, né, procriar. Era só isso. Só isso que Jacó fazia aqui. Certo dia, durante a colheita do trigo, Rúben achou algumas mandrágoras no campo e levou-as para casa como presente para Lia. E Raquel perguntou a Lia: posso ficar com algumas das mandrágoras que seu filho trouxe? Mas Lia retrucou: será que não basta você ter roubado meu marido, agora quer também as mandrágoras do meu filho? Bem, tinha uma raiz de mágoa, de ressentimento, que até um pedido simples vira uma ofensa, vira uma discussão, né? E Raquel respondeu: tudo bem, vou deixar que ele se deite com... Não, peraí. Mas Lia retrucou: será que não basta? Agora quer também? Raquel respondeu: tudo bem. Vou deixar que ele se deite com você esta noite em troca das mandrágoras que seu filho trouxe. Quando Jacó voltou do campo e chegou em casa à noite, Lia foi ao seu encontro. Deite-se comigo esta noite. Troquei as mandrágoras do meu filho por uma noite com você. Jacó servia aqui até de troca, né, gente? Olha só. É muito estranho ver. Então ele se deitou com ela naquela noite. Deus ouviu a oração de Lia. Ela engravidou e teve o seu 5º filho com Jacó. Lia disse: Deus me recompensou por eu ter dado a minha irmã escrava ao meu marido. E deu a ele o nome de Issacar, permutado. Lia engravidou mais uma vez e deu seu 6º filho com Jacó, dizendo: Deus me deu um presente maravilhoso. Desta vez meu marido até me dará presentes. Afinal já lhe dei 6 filhos. E deu a um menino o nome de Zebulon, honra. Por último, teve uma menina e deu a ela o nome de Diná. Mas Deus também se lembrou de Raquel. Ouviu a oração dela e permitiu que ela engravidasse. Ela teve um menino e disse: Deus pôs um fim à minha humilhação.
As mulheres que estão nessa busca, né, que estão vivendo esse tempo de infertilidade, você já observou qual a motivação do seu coração? Por que você quer tanto ter? O que tá dentro de você acerca de gerar um filho? Porque quando a gente lê a história dessas mulheres, a gente percebe que a motivação do coração delas não é correta. Elas querem ter filhos para mostrar, para prestar contas à sociedade, porque naquele tempo a mulher era avaliada com a sua possibilidade de gerar filhos, né, descendência ao seu marido. E hoje não temos mais isso. Então, qual a motivação do seu coração, sabe? Vigiar isso dentro de você, porque isso vai te ajudar a encarar esse processo com mais leveza. Se a questão de gerar filhos é o que define quem você é, define o quanto você é mulher, eu te sugiro buscar uma orientação, uma terapia, para isso ficar bem firmado dentro de você, até porque não é mérito, né? Não é a gente que escolhe, o como é de Deus. Então, se isso fica te perturbando, tirando a tua paz, o mais correto é que você encontre uma resposta que te dê paz acerca desse processo que você está vivendo. E digo isso por ter vivido isso, tá? É só por isso. Quando Lia percebeu que não procriava mais, Não, onde que eu tava, gente? Aqui, permutado. Deus me deu um presente maravilhoso, mas Deus também se lembrou de... Tô em Gênesis 30, 24, tá? Deus pôs um fim à minha humilhação e deu a ele o nome de José, acresce morando, que o Eterno me dê ou ainda outro filho. Depois que Raquel teve José, Jacó falou a Labão: permita que eu regresse à minha terra. Quero minhas esposas, porque trabalhei por elas, e meus filhos. Você é testemunha de como trabalhei duro para você. E Labão disse: eu prefiro você aqui. Consultei o Eterno e fiquei sabendo que ele tem me abençoado por sua causa. E continuou: por isso diga quanto quer de salário, e eu pagarei. Jacó respondeu: você bem sabe quanto o meu trabalho tem significado e como seus rebanhos aumentaram sob os seus cuidados. O rebanho minúsculo que você tinha quando cheguei hoje é bem grande. Vocês estão ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo que fiz trouxe bênção para você. Será que não chegou a hora de eu fazer alguma coisa pela minha família? Quanto devo a você? Perguntou Labão. Jacó disse: você não me deve nada, mas tenho uma sugestão. Voltarei a pastorear e cuidar de seus rebanhos. Vou passar por todo o seu rebanho hoje e separar todas as ovelhas malhadas ou manchadas, todos os cordeiros de cor escura e todos os cabritos manchados ou malhados. Eles serão meu pagamento. Assim não haverá nenhuma desconfiança na hora de calcular meu pagamento. Se você encontrar algum cabrito que não seja manchado ou malhado, ou alguma ovelha que não seja preta, saberá que eu os roubei. Labão concordou: parece justo, combinado então. Mas naquele mesmo dia, Labão retirou todos os bodes manchados e listrados e todas as cabras manchadas e malhadas, todo animal que tivesse mesmo uma única pinta, e também as ovelhas pretas, e os pôs ao cuidado dos filhos, longe de Jacó, numa distância equivalente a 3 dias de viagem. Enquanto isso, Jacó continuava a pastorear o que havia restado do rebanho de Labão. Todos nós sabemos que Jacó tem uma história aí de trapaça. E então ele está colhendo com o próprio sogro e tio o que ele plantou lá atrás, né? Mas Jacó tinha um plano: arrancou galhos de álamo, amendoeira e plátano e retirou a casca, criando o efeito de listras brancas. Ele prendeu os galhos descascados diante do bebedouro usado pelos rebanhos. Na época do acasalamento, os animais vinham beber e acasalavam em frente aos galhos listrados. Como resultado, os filhotes que nasciam eram listrados, malhados ou manchados. Jacó posicionava as ovelhas diante dos animais escuros de Labão. Dessa maneira, ele separou rebanhos diferentes para si, sem os misturar com os de Labão. Quando os animais fortes estavam na época de acasalamento, Jacó colocava os galhos de bebedouro à vista deles, para que acasalassem diante dos galhos, mas não colocava os galhos diante dos animais fracos. Dessa maneira, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. Assim, o homem ia ficando cada vez mais rico, possuindo rebanhos enormes e muitos empregados, além de camelos e jumentos. 31. Jacó ficou sabendo que os filhos de Labão falavam dele. Jacó usou a riqueza de nosso pai para enriquecer à custa dele. Ao mesmo tempo, Jacó percebeu que o comportamento de Labão havia mudado para com ele. Não existia mais cordialidade. É horrível, né, gente? Foi então que o Eterno disse a Jacó: volte para casa, para o lugar em que você nasceu. Eu acompanharei você. Tenho para mim, observando a história de Labão e de Jacó, que quando as coisas começam a ficar difíceis num relacionamento
que não é o casamento, tá? É que parece que o tempo deu ali. Não sei quantas de vocês já passaram por isso. De trabalhar por muitos anos com uma pessoa e aí de repente o relacionamento fica difícil, não tem mais cordialidade, parece que aquela pessoa se torna um estranho. Já passaram por isso? Eu já passei por isso em alguns ambientes de trabalho e eu percebia na hora que Deus estava mudando a minha posição, a minha localização, e rapidamente Deus me movia daquele setor, ou me mandavam embora, ou eu pedia demissão, abriam outra porta, sabe? Porque é isso mesmo, Deus faz isso. Ele tira a gente daquele lugar primeiro no nosso coração. Depois ele tira de forma física mesmo. E ele fez isso com Jacó e com Labão. Jacó mandou um recado para Raquel e Lia para que fossem se encontrar com ele no campo, onde os rebanhos estavam. Ele disse: tenho notado que o pai de vocês não é mais o mesmo comigo, não me trata como antes. Mas o Deus de meu pai ainda é o mesmo, está comigo. Vocês são testemunhas de como trabalhei para o seu pai. Ainda assim, ele me enganou diversas vezes, mudando sempre o meu salário. Mas Deus nunca permitiu que ele me prejudicasse. Quando ele dizia, seu salário agora serão os animais malhados, o rebanho todo começava a ter filhotes malhados. Quando dizia, de agora em diante, seu salário será pago a animais listrados, o rebanho inteiro começava a ter filhotes listrados. Várias vezes Deus usou os animais do pai de vocês para me recompensar. Certa vez os rebanhos estavam na época de acasalamento e tive um sonho. Vi os bodes todos listrados, manchados e malhados estavam acasalando. No sonho, um anjo de Deus me chamou e disse, Jacó? Eu disse sim. Ele disse, olhe do veja que todos os bodes do rebanho que estão acasalando são listrados, manchados ou malhados. Sei o que Labão tem feito a você. Eu sou o Deus de Betel, onde você consagrou uma coluna e me fez um voto. Agora vá, saia deste lugar e volte para a sua terra natal. O que a gente aprende com isso aqui? Ainda que as pessoas tentem te prejudicar, quando você tem um favor de Deus, você tem uma intimidade com Deus, não se cumpre. O Senhor faz o impossível, mas você é guardado, você é abençoado, você é zelado, porque Deus é contigo. Então não se preocupe se as pessoas estão tentando te prejudicar, perseguindo, caluniar, enfim. Se Deus é contigo, meu irmão, se Deus é contigo, minha irmã, ainda eles podem tentar o que for, você não cai, porque Deus é com você. Amém? É isso que a gente aprende aqui na história de Jacó. Raquel e Lia disseram, por acaso ele nos tratou melhor? Recebemos tratamento pior que o de estranhas? Ele só queria o dinheiro que conseguiu nos vendendo e até já gastou tudo. As filhas tinham uma mágoa do pai ali, né? Porque elas perceberam que ele não tinha afeto. Ele tinha um negócio com elas. Todos os bens que Deus tirar do nosso pai e nos devolver será justo, pois são nossos e de nossos filhos. Vá em frente, faça o que Deus disse. E foi o que Jacó fez. Acomodou seus filhos e esposas com os camelos, reuniu seus animais e tudo que havia adquirido, disposto a tomar rumo da casa de seu pai Isaque, na terra de Canaã. Numa hora em que Labão estava tosqueando as ovelhas, Raquel roubou os deuses da casa de seu pai. Jacó havia ocultado seus planos tão bem que Labão nem fazia ideia do que estava acontecendo. Toda aquela movimentação passou a ser despercebida a ele. Jacó partiu com tudo que ele possuía, um pouco tempo, já estava do outro lado de Eufrates, seguindo para a região montanhosa de Gileade. 3 dias depois, Labão recebeu a notícia, Jacó fugiu. Labão reuniu seus parentes e saiu em perseguição dele. 7 dias depois, alcançou-o na região montanhosa de Gileade, mas naquela noite, Deus apareceu em sonho a Labão e Arameu e disse, cuidado com o que você vai fazer a Jacó. Deus mais uma vez intervindo e Jacó mais uma vez se comportando do mesmo jeito, que ele sai fugido de Canaã e sai fugido agora de onde está Labão, em Padan-Aram. Mesmo comportamento, os mesmos comportamentos. Fernanda, mas ele tem Deus, como é que não muda? Pois é, acontece, né? Não acontece aqui? Tem coisas que eu falo, Deus, não é possível que ainda faça a mesma coisa. Quando é que eu vou ser uma pessoa melhor? É isso. Tem Deus, tem relacionamento, Deus é com ele, tem graça, tem favor, mas parece que se acostuma a ter o mesmo comportamento. Como ele sai fugido da terra do pai dele, para não ser morto pelo irmão, porque lá ele trapaceou, ele faz a mesma coisa, ele sai fugido da terra de Labão, seu sogro. Não amadureceu no comportamento, não amadureceu na alma. Amadureceu de forma espiritual, mas não amadureceu na sua alma. E aí que eu tenho dito que Deus me trouxe esse entendimento. Nós precisamos amadurecer nas 3 dimensões, corpo, alma e espírito. Senão, a gente não consegue fluir, a gente não consegue ser aquilo que Deus nos chamou a ser.
E a gente vê na história de Jacó, a gente viu na história de Abraão e a gente viu na história de Isaac, né? Quando Labão o alcançou, as tendas de Jacó estavam armadas nas montanhas de Gileade e Labão armou as suas no mesmo lugar. Labão disse: o que você tinha na cabeça quando resolveu não me contar nada e sair às escondidas, levando embora minhas 2 filhas como se fossem prisioneiras de guerra? Por que você resolveu fugir como faz um ladrão durante a noite? Porque não me contou nada, pois eu teria feito uma grande festa de despedida para você, com música, flautas e tamborins. Mas você não permitiu nem mesmo que eu desse um beijo em minhas filhas e meus netos. Foi uma burrice da sua parte. Se eu quisesse, poderia acabar com você agora mesmo, mas o Deus de seu pai falou comigo a noite passada. Cuidado com o que você vai fazer com Jacó. Eu até entendo, você foi embora porque estava com saudade de casa. Mas por que você roubou os deuses da minha casa? Quem foi que roubou os deuses? A própria filha Raquel. Anota essa informação aí. Jacó respondeu a Labão: eu fiquei com medo de você tirar as suas filhas de mim por meio da força bruta. Mas quanto aos seus deuses, se você os encontrar com alguma pessoa aqui, essa pessoa será morta. Jacó, a autoridade, decretou, ele lançou uma palavra de que a pessoa que roubou os deuses seria morta. Quem era essa pessoa? Quem estava debaixo dessa sentença de morte? A própria esposa dele, a que ele mais amava, Raquel. Guarda isso, porque aquilo que a tua boca profere, ela encontra um jeito de ser uma sentença. Principalmente se você tem autoridade. Autoridade sobre os seus filhos, sobre a sua casa. Você que é marido, autoridade sobre a sua esposa. Você que é um chefe, autoridade sobre os seus liderados. Você que é um líder espiritual, autoridade sobre as pessoas que o Senhor te confiou. Tua palavra vira sentença no mundo espiritual. O mundo espiritual é legalista. Ele funciona com lei. Então, palavra é sentença. Vigia. E presta atenção nessa história aqui. Aí Jacó respondeu: eu fiquei com medo de você tirar as minhas filhas, será morta. Procure aqui na frente de todos nós. Se encontrar alguma coisa que pertence a você, pode levar. Jacó não sabia que Raquel havia roubado os deuses. Raquel mentiu. Jacó não sabia. Já declarou logo uma sentença de morte para quem tinha feito aquilo. Labão entrou na tenda de Jacó, na de Lia e nas tendas das 2 escravas, mas não encontrou. Quando saiu da tenda de Lia, foi para a de Raquel, mas ela havia escondido os deuses dentro de uma almofada e estava sentada sobre ela. Depois que Labão revirou a tenda sem achar coisa alguma, Raquel disse a ele: meu senhor, não pense que não o respeito por não me levantar diante do Senhor, mas estou naqueles dias. Por isso ele virou e revirou o lugar, mas não encontrou os deuses da sua casa. Então foi a vez de Jacó ficar zangado, e ele esbravejou contra Labão: e agora, que crime eu cometi, que mal eu fiz para que você me atormentasse desse jeito? Você já deu uma busca em toda a casa, por acaso encontrou a única coisa que pertence a você? Mostre-a, quero ver. As 2 famílias aqui podem ser jurados e decidir por nós. Durante os 20 anos em que trabalhei para você, as fêmeas de ovelhas e cabras nunca perderam suas crias. Nunca me alimentei dos carneiros do seu rebanho, jamais deixei de indenizar você por algum animal que tivesse sido devorado. Paguei tudo do meu bolso. Na verdade, você me obrigava a pagar, quer que eu tivesse desculpa, quer não. Sempre, não importava como estivesse o tempo. Você fosse um calor de rachar, fosse um frio de congelar. Passei muitas noites em claro. Durante 20 anos foi o que eu fiz. Trabalhei como escravo durante 14 anos em troca das suas 2 filhas e mais 6 anos por seu rebanho, e você mudou meu salário 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac não estivesse comigo, você teria me mandado embora sem 1 centavo no bolso. Mas Deus viu a situação em que eu me encontrava e como trabalhava duro. Então ontem à noite ele pronunciou seu veredito. Eu fico boba de ver o quanto ele foi, assim, lento na reação, né? Contra o seu sogro. O quanto Jacó tinha um sentimento de dívida e de culpa carregando dentro dele. Como é que ele passou por tudo isso e ele nunca tentou fazer justiça? Por quê? Porque tinha um sentimento de culpa. Ele era o trapaceiro. Na identidade dele, na cabeça dele, a condição dele era essa. Então tudo aquilo que Labão fazia, ele merecia. Vocês estão entendendo o que o sentimento de culpa faz a gente fazer? A gente se sujeita a situações de humilhação, de trapaça, de injustiça, porque a gente não consegue, na nossa identidade, se posicionar como merecedor daquilo. E Labão aproveitou que só, né, dessa história aqui. Mas Labão se defendeu. As minhas filhas são minhas.
As crianças são minhas e o rebanho é meu. Tudo que está aí é meu. Mas o que posso fazer no caso dos meus filhos que elas tiveram? Vamos acertar as coisas entre nós e fazer uma aliança. Deus será a nossa testemunha. Jacó pôs uma pedra na posição vertical como uma coluna. Em seguida chamou sua família e disse: tragam mais pedras. Eles juntaram pedras, fizeram uma pilha e comeram ali ao lado do monumento improvisado. Labão deu a ele um nome aramaico, Jegar Saduta, monumento de testemunha. Jacó fez o mesmo, mas com um nome hebraico, Galede, monumento de testemunha. Labão disse: a partir de agora, este monumento será testemunha entre mim e você. É por isso que se chama Galede, monumento da testemunha. Ele também se chama Mispá, torre de vigia. Pois Labão disse: o Eterno vigia entre mim e você, quando um não estiver vendo o outro. Se você maltratar minhas filhas ou tomar outra mulher como esposa quando ninguém estiver por perto, Deus verá e será testemunha entre nós. Labão disse ainda a Jacó: este testemunho e esta coluna de pedras que erigi servirão de testemunhas de que não passarei deste ponto para prejudicá-lo, nem você passará para o outro lado com a intenção de me prejudicar. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de antepassados deles, fará justiça entre nós. Jacó jurou em nome do temor e o Deus de seu pai, Isaque, e ofereceu um sacrifício na montanha. Também prestou culto ali, chamando todos os membros da família para a refeição. Eles comeram e passaram a noite na montanha. Labão levantou-se bem cedo de manhã seguinte, peixou os netos e as filhas, abençoou todos eles e foi embora para casa. Tudo ficou resolvido, mas existiu uma sentença ali de morte para quem tivesse roubado Labão, né? Presta atenção que a gente vai entender por que depois Raquel morre no parto do seu segundo filho, Benjamim. 32. Jacó seguiu viagem. No caminho, os anjos de Deus encontraram-se com ele. Ao vê-los, Jacó exclamou: oh, o acampamento de Deus, e deu ao lugar o nome de Manaim, acampamento. A certa altura, Jacó enviou mensageiros a seu irmão Esaú, mais à frente na terra de Seir, em Edom, com as seguintes instruções: digam o seguinte ao meu senhor Esaú. Ele vai estrategicamente encontrar o seu irmão, que por anos tinha que engolir a trapaça que ele e a mãe armaram, né? Digam o seguinte ao meu senhor, mensagem do seu servo Jacó: eu estava com Labão e só agora tive condições de sair de lá. Consegui adquirir gado, jumentos, meu senhor digo essas coisas na esperança de que me aceite. Os mensageiros voltaram a Jacó e informaram: falamos com seu irmão Esaú e ele está vindo ao seu encontro, mas está acompanhado de 400 homens. Jacó ficou apavorado. Quem não ficaria, né, gente? Em pânico, separou as pessoas que estavam com ele, as ovelhas, o gado, os camelos, os 2 acampamentos, pois pensava: se Esaú chegar ao primeiro acampamento e atacar, o outro grupo terá chance de fugir. Então Jacó orou. Ele ficou apavorado, mas montou uma estratégia. Tem gente que só se apavora e não monta nenhuma estratégia, não age, não faz nada, fica só com medo, paralisado. Ei, quando o medo te assolar, meu irmão, ainda que você tenha dívida no cartório, você precisa montar estratégia. É isso que nós aprendemos aqui com Jacó. Então Jacó orou: Deus de meu pai, monta a estratégia e ora, viu? Em nome de Jesus. Deus do meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, o eterno que me disseste: volte para a terra de seus pais e farei bem a você. Não mereço todo o amor e toda a fidelidade que tens demonstrado para comigo. Quando saí deste lugar e atravessei o Jordão, levava apenas a roupa do corpo, mas olha para mim hoje, 2 acampamentos, por favor, salva-me da fúria e da violência do meu irmão. Tenho medo de que ele venha e ataque todos nós, a mim, às mães e às crianças. Tu mesmo disseste: eu serei bom para você, tornarei seus descendentes como a areia do mar, tantos que não podem ser contados. Ele passou a noite ali mesmo, então de tudo que possuía, preparou um presente para o seu irmão, 200 cabras, 20 bodes, um monte de coisa. Importante aqui nessa oração de Jacó, ele lembra a promessa de Deus, ele ora a palavra, ele declara o que é promessa. Ele não fica divagando não, nos vontades, nos desejos dele não. Ele lembra Deus daquilo que Deus prometeu a ele. É assim que a gente deve orar. Uma oração eficaz é uma oração que declara a promessa, que declara a palavra. Deus, em nome de Jesus, tu dizes na tua palavra, está escrito que eu sou mais que vencedor, que todas as coisas cooperam para o bem e que a ti nada é impossível. Então eu declaro, meu Deus, em nome de Jesus, meu ventre foi feito para funcionar. O Senhor não faz nada com defeito. O Senhor fizeste o meu ventre e ele precisa funcionar, que dele gere filhos, se essa for a tua vontade. Então a gente declara a palavra, porque está escrito, na tua palavra está dizendo que para ti não há impossíveis. E o Senhor declara isso quando, gente?
na infertilidade. Na infertilidade. O Senhor declara essa palavra aqui, para ti nada é impossível. Tá lá em Lucas, se eu não me engano, 2, tá? Então a gente aprende também a orar a palavra com essa oração de Jacó. Ele passou a noite ali mesmo. Então de tudo que possuía, preparou um presente para o seu irmão, 200 cabras, A homem que estava na linha de frente, ele deu a seguinte instrução: quando o meu irmão Esaú chegar perto e perguntar quem é seu senhor, quem é o dono de tudo isto, responda: seu servo Jacó. Estes são presentes para o meu senhor Esaú. Jacó está a caminho. Aqui, estrategicamente, quando você chega manso, humilde, né? Rendido, isso já acalma o coração dessa pessoa que tá te perseguindo, gente. Só que o que a gente quer fazer? A gente quer ser o bonzão, né? Quer ser o bichão. Aí quer chegar na arrogância, quer chegar no orgulho, quer chegar na soberba. Isso só aumenta o furor. Uma pessoa inteligente, que tem uma gestão das suas emoções, ela sabe que uma palavra branda, presente, né, uma postura de humildade, tudo isso abre o ambiente para negociação, abre o ambiente para solução, abre o ambiente para o perdão. Agora tu quer chegar se achando dono da razão, fazendo justiça com as tuas próprias mãos? Tu já imaginou se Jacó chega para Esaú e fala: mas a palavra, o meu pai abençoou, você é o meu servo? Tu acha que ia dar bom? Claro que não. Um tá com ódio no coração, já engolido a trapaça da primogenitura. Aí chega o outro lá: porque você é o meu servo, porque eu recebi a bênção do nosso pai. Não ia dar bom, mas ele foi estratégico, levou presente. Então aprende. Humildade e presente. É isso que vai abrir espaço para negociação quando você quiser resolver alguma pendência com alguém aí que, né, tá virado com você. E deu as mesmas instruções ao segundo e ao terceiro empregado. Seu servo Jacó está a caminho, ele pensava: vou abrandar a fúria dele com um presente. E dá certo, gente. Leva um bolo, entendeu? Leva um presente, leva uma flor. Ah, minha sogra não me suporta. Começa a levar um bolo pra ela. Começa a levar uma flor pra ela. Começa a agradar ela pra você ver se daqui a pouco o coração dela não se abranda. Gente, isso aqui tá escrito. Tá escrito, é sabedoria milenar. Não sou eu que tô falando. Assim, quando eu estiver frente a frente com ele, talvez sinta alegria em me receber. Dessa maneira, os presentes seguiram adiante de Jacó e ele ficou para trás, disposto a passar a noite no acampamento. Mas durante a noite, ele se levantou, pegou as 2 esposas escravas, seus 11 filhos e atravessou o vale de Jaboque. Deixou-os em segurança do outro lado do ribeiro com todos os seus bens. Jacó ficou sozinho do outro lado e um homem começou a lutar com ele. Essa história é maravilhosa, gente. Jacó lutando com o próprio Deus. A luta durou até o raiar do dia. Quando viu que não conseguia vencê-lo na luta, o homem deslocou de propósito o quadril de Jacó. Cara, Jacó estava incansável. Ele queria a bênção de tudo quanto é jeito. O estranho disse: deixe-me embora, o dia já raiou, pelo amor de Deus. E Jacó disse: não deixarei você ir sem que me abençoe. Jacó tinha a ideia do quanto a bênção de Deus era importante. E às vezes você tá aqui querendo bênção de pessoas, querendo ser vista por homens. Minha irmã, queira ser vista por Deus. Meu irmão, queira a bênção de Deus. Vai guerrear para que Deus te abençoe. Porque se Deus põe a mão na tua cabeça, libera uma palavra de bênção sobre a tua vida, meu filho, pode todo mundo virar contra você. A bênção vai se cumprir sobre a tua vida. Ah, gente, eu amo. O homem perguntou: qual é o seu nome? Você acha que esse homem não sabia? Claro que sabia. E ele respondeu: Jacó. E o homem disse: não mais, seu nome não será mais Jacó, de agora em diante será Israel. Você lutou com Deus e levou vantagem. Até aqui, Jacó não sabia que estava lutando com o próprio Deus. Mas o que confirma que é Deus? É porque só Deus, historicamente, biblicamente, em todas as histórias anteriores, muda o nome de alguém. Ele mudou o nome de Abraão, ele mudou o nome de Isaac, agora está mudando o nome de Jacó. Então, quem é que muda o nome? Deus. Então, foi Deus quem está lutando. Não mudou o nome de Isaac, não, gente, estou viajando. Mudou o nome de Abraão e agora está mudando o nome de Jacó. Deus. Então, aqui se confirma que é Deus quem está lutando com Jacó. Quem Jacó está lutando com Deus. Então, qual é o seu nome? O homem respondeu: por que você quer saber o meu nome? Dito isso, abençoou Jacó ali mesmo.
Jacó deu ao lugar o nome de Peniel, face de Deus, pois disse, vi Deus face a face e sobrevivi. O sol despontava quando ele saiu de Peniel, mancando por causa do quadril. E é por isso que até hoje os israelitas não comem o músculo do quadril, pois o quadril de Jacó foi deslocado. E para fechar, vamos ler o 33. Jacó estava observando a estrada e viu quando Esaú se aproximava com seus 400 homens. De imediato, separou as crianças, deixando-as com Lia, Raquel e as 2 escravas. Pôs as escravas à frente de todos, depois Lia e seus filhos, e por último Raquel e José. Por quê? Os preferidinhos, né, gente? O amor da vida dele é Raquel. Ele foi adiante deles e, à medida que se aproximava de seu irmão, curvou-se 7 vezes em sinal de respeito. Mas Esaú correu ao seu encontro e o abraçou e o beijou. E os 2 choraram. Ah, que lindo, né? Deu certo a estratégia. Leva presente. Chega na humildade. Chega para resolver. Assuma seus erros. Vacilou ou não vacilou. Vai com humildade. Não vai tentar resolver na arrogância nem soberba, não. Justiça própria não leva ninguém a lugar nenhum. Só piora. Então, deu certo. Quando esse irmão se encontra, ele já está com o coração brando. O Senhor já fez a obra por meio dos presentes da estratégia de Jacó se submeter e se humilhar diante daquele irmão, amém? Aquele que se humilha é exaltado. Esaú olhou para o grupo à volta dele, as mulheres, as crianças, e perguntou, quem são estes que estão com você? Jacó disse, são os filhos com os quais Deus se agradou em me abençoar. Que lindo, né? Uma pessoa que dá sempre toda a honra e glória ao Senhor. O que é isso? Ah, não, foi Deus que me deu. Como é que você chegou? Não, foi a mão de Deus que me abençoou. É tão bonito, né? As escravas com seus filhos se aproximaram e se curvaram diante de Esaú. Em seguida vieram Lia, seus filhos, e eles também se curvaram. Por fim, José e Raquel se curvaram diante de Esaú. Esaú perguntou, e o que são todos aqueles animais que encontrei no caminho? Eu os enviei na esperança de que preparassem o caminho para o meu Senhor me receber. Esaú disse, ora, meu irmão, eu tenho de tudo o que preciso. Fique com o que é seu. Mas Jacó insistiu, por favor, se você sentir no coração que deve me receber, aceite os presentes. Quando vi seu rosto, foi como se tivesse visto o rosto de Deus sorrindo para mim. Aceite os presentes. Deus tem feito bom para comigo, tenho mais do que preciso. Diante da insistência do irmão, Esaú aceitou os presentes. Esaú propôs, vamos recomeçar juntos a viagem? Eu irei à frente. Mas Jacó respondeu, meu senhor pode ver que meus filhos são frágeis. Os rebanhos têm suas crias para amamentar, o que exige um ritmo lento na viagem. Se eu exigir muito deles, mesmo que por um só dia, posso perdê-los. Olha o zelo de Jacó com a sua família, né? Isso é importante, viu, homens que estão aqui me ouvindo? Homem precisa zelar, proteger e prover a sua família. Até nisso, olha, eu preciso andar devagar porque os meus filhos e as minhas esposas, elas precisam ir com calma. Elas são importantes. Eu não quero chegar logo. Eu quero chegar com eles. Tão bonito, né? A gente precisa aprender. Porque o que eu tenho visto aí é o contrário disso. Assim, meu senhor siga na frente de seu servo enquanto vou com calma no ritmo dos rebanhos e dos meus filhos. E me encontrarei com você. Esaú disse, ao menos deixe-me pôr a seu serviço alguns dos homens que estão comigo. Jacó respondeu, não é preciso, a forma generosa como me recebeu era tudo que eu precisava. Então Esaú pôs-se ao caminho de Seir naquele mesmo dia. Jacó seguiu para Sucote. Ele construiu um abrigo para si e um local para recolher os animais. Foi assim que o lugar ficou conhecido como Abrigos. E foi assim que Jacó chegou são e salvo a Siquém, na terra de Canaã, depois de percorrer todo o caminho desde Padan-Arã. Ele acampou perto da cidade e comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a terra em que armou suas tendas. Pegou as moedas de prata por ela, construiu um altar ali e deu-lhe o nome de Eu-Enom, Israel. Poderoso é o Deus de Israel. E aí, amanhã a gente vai continuar a leitura. Se você quiser, curiosamente, continuar, você vai ver que Raquel morre. Raquel vai dar luz a Benjamim e ela morre, deixando José pequeno e órfão, por conta de uma palavra, de uma sentença que sai da boca de uma autoridade. Isso é muito sério. E a gente precisa se vigiar tanto, né, gente? Porque a gente, como esposa, às vezes a gente profere palavras ao nosso marido que, querendo ou não, viram sentença. Você não presta pra nada. Você só me atrapalha. Aff, mas como você... Sabe? Palavras que viram sentenças na vida das pessoas. Porque nós temos autoridade também, né? A gente tem uma função de ser auxiliadora, ajudadora do nosso marido. Então vigia com as tuas palavras. Vigia com as tuas palavras sobre seus filhos.
Vigia com as tuas palavras sobre você, sobre o seu futuro. Ah, mas eu não presto mesmo, tá vendo? Como eu sou burra, não consigo fazer nada que preste. Ai, meu Deus do céu, eu sou muito... Às vezes eu falo isso pra mim. Fernanda, deixa de preguiça, você é muito preguiçosa. Eu estou sentenciando, eu estou declarando sobre a minha vida uma coisa ruim. E a gente sem perceber, a gente vive a vida inteira fazendo isso. Já não basta as palavras que declararam sobre a nossa vida, né? Já não basta aquilo que a gente recebeu muitas vezes pela raiva da nossa mãe, pela raiva do nosso pai. Professor tem autoridade sobre a nossa vida. E eu já atendi tantas pessoas que estão num decreto de eu não posso, eu não consigo, eu não tenho competência porque eu sou burra, de uma palavra declarada na sala de aula. Pastor, o Pablo Marçal fala muito isso, né? Os P's e as suas autoridades. Pai, pastor, professor. Cuidado, cuidado. A gente precisa vigiar o que sai da nossa boca, porque elas saem como uma sentença no mundo espiritual. Aí você não consegue entender, né? Aquela coisa de que eu tenho um dedo podre. Minha filha, você está declarando isso sobre a sua vida. Você tem que declarar diferente. Porque a palavra tem que se cumprir, não é verdade? Eu tenho um dedo podre. Eu não vou conseguir gerar. Ah, porque eu nunca vou conseguir casar. Ah, porque eu nunca vou conseguir realizar meus sonhos. Ah, porque... São sentenças que você está proferindo sobre a sua vida. E o teu cérebro acredita. E obviamente, se o teu cérebro acredita, e a gente já está na neurociências, teu cérebro acredita, ele vai poupar energia para que você não se frustre. Se nunca vai acontecer, então fica quietinha. Aí vem a procrastinação. Aí os seus neurotransmissores vão trabalhar para te impedir de chegar. Você está entendendo? Aí falta disciplina, falta perseverança, falta fortaleza. Aí você não consegue construir uma vida de sucesso. Por quê? Porque você declarou que você não consegue. Isso é sério. Gente, se eu abrisse isso aqui, ia ter tanto depoimento disso. Ah, porque é mesmo, a minha mãe disse... Gente, tem uma época... Contar de mim, porque na vida dos outros não interessa a ninguém, né? Teve uma época que eu estudava para concurso, eu fiquei muito tempo estudando para concurso. E aqui em Brasília, o que é status é concurso público. Não sei se ainda é assim, mas aqui é uma cidade do concurso. Então, é o status você ser servidora pública. E eu já tava fazendo vários concursos. Aí teve uma época que a minha mãe virou pra mim, eu nunca esqueci isso. Ela falou assim, ai, Nanda, chega. Você não tá vendo que você nunca vai passar? Gente, aquilo entrou... Sabe? Eu fiquei tão triste com aquela desesperança da minha mãe. Minha mãe é autoridade. Como assim que a minha mãe não acredita em mim, né? E foi bem quando saiu um resultado, eu falei, ai, poxa, eu não passei de novo. Ela falou, Nanda, chega. Tá gastando dinheiro com cursinho, gastando dinheiro com inscrição. Para, você não vai passar. Mas para a honra e glória do Senhor, eu continuei estudando, porque existe um arquétipo de rebeldia dentro de mim. E eu continuei estudando. E eu passei muito motivada, porque ela disse, você desiste. E eu falei, dentro de mim, eu falei, não desisto mesmo. Eu vou passar. Graças a Deus, aconteceu. Mas isso é uma sentença. Que sem perceber, na ignorância, até para me poupar da frustração que eu vinha vivendo, ela proferiu sobre a minha vida. Então, quais são as sentenças que proferiram sobre a sua vida? Ah, você é um gênio ruim, né? Geralmente falam muito do colérico. Seu gênio é muito ruim. Pelo amor de Deus, pro sanguíneo fica falando, você é muito sem noção. Tá vendo? Mas só passa vergonha. Isso vai entrando, gente, como se fizesse parte da nossa identidade. A gente tem que vigiar muito, a gente tem que cuidar muito do que sai da nossa boca. Então, peça ao Senhor, Deus, me dê sabedoria, para que da minha boca saiam palavras de bênção, para edificar, para declarar destino, para proferir das suas promessas. Se eu não sei do que falar, mantenha em silêncio. Se a palavra que sai da minha boca pode machucar, pode sentenciar para o mal alguém, fecha a minha boca, me silencia. Em nome de Jesus, a gente vai ver na história a palavra, a sentença que Jacó proferiu sobre quem havia roubado aqueles ídolos, e a sua família vai sofrer essa sentença, né? 2 filhos órfãos e ele sem a mulher da sua, né, que ele mais amava. Então é isso. Acho que a gente aprendeu bastante, né, com a história de Jacó hoje.